Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Entre Linhas. Eu sou o Léo Pazetti, sou filho da Nancy, do Vitor, pai da Maria Luísa, um homem preto de 41 anos, né? Cabelo, barba já grisalhos. Hoje eu estou vestindo uma camisa de manga longa, da cor branca. Recebo aqui hoje, né, duas convidadas super especiais. Né, eu tenho aqui Carla Zana, Lucinéia Francisco, a Lu que já não é mais convidada, né, a minha co-host durante esse programa. Já passo a palavra para elas, né, para que elas possam se apresentar. Antes disso, né, eu queria só retomar com vocês, né, até para a gente relembrar aí a nossa trajetória até aqui. A gente tem trabalhado uma série de assuntos. Nós começamos essa temporada falando sobre o espaço da autenticidade no mercado de trabalho. Depois, nos aprofundamos um pouco na construção da identidade. Nosso terceiro episódio, que conversa diretamente com, né, o que nós vamos conversar, bater um papo aqui hoje, que falava sobre burnout, esgotamento, né, e as pessoas cansadas aí no dia a dia, onde nós tivemos a participação do Johnny, da Adriana, né, um episódio super especial. Para quem não assistiu ainda, fica o convite para ir lá assistir. E ao longo, né, desse caminho, tivemos outros convidados falando sobre outros temas também, mas eu queria fazer esse resgate, principalmente do terceiro episódio, porque assim, ele está diretamente conectado com o que nós vamos falar hoje. Né? E aí, o que a gente vai trabalhar nesse episódio é o tema, né? O título do nosso episódio é O Corpo Fala Antes da Mente Admitir. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Lá no terceiro episódio, o Johnny trouxe um pouco dos sinais que ele identificou, né, de esgotamento, como o burnout começou a se apresentar ali no dia a dia. A ideia de hoje é a gente falar também sobre esse tema, mas com um foco um pouco diferente. E aí eu passo a palavra para Carla Zana se apresentar, porque o nosso tema hoje, nosso foco é performance, e ela, como especialista nisso, especialista em cultura, né, ela vai trazer um pouquinho, né, do conhecimento. Ela super empolgada, a gente me acionou através de uma outra amiga em comum, né, a Karen. Ela falou: olha, poxa, quero participar, eu tenho como contribuir, quero compartilhar, né? E aí a gente só agradece dessa generosidade e abre esse espaço. Então, Carla, quem é você? Conta aqui pra gente. Muito obrigada, Léo. Realmente é uma oportunidade muito legal, eu fico bem agradecida com essa oportunidade. E quem sou eu, né? Como é difícil essa pergunta, porque a gente normalmente se identifica pelos papéis que a gente tem na vida, né? Eu sou mãe, eu sou profissional do desenvolvimento humano, etc. Mas eu vou dizer o seguinte, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por gente e muito aberta a contribuir com tudo aquilo que eu posso. Então, essa sou eu. E para você que está nos assistindo, sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo claro, mas já mais grisalho do que loiro. Sou uma mulher de 58 anos. Hoje eu estou vestindo uma calça bege, uma camisa, um vestido camisa todo colorido aí nos tons terrosos. Estou de colar, estou de pulseira. Acho que é isso, tá bom? Para poder vocês saberem com quem vocês estão falando. E vai ser muito bom poder compartilhar um pouco do que eu sei aqui com cada um de vocês. Obrigado, Carla. Lu, para quem está chegando agora, quem que é a Lucinéia? A Lucinéia Francisco é uma mulher branca, de cabelos pretos. Estou usando hoje uma blusa que eu nunca sei se é rosa, se é roxo, mas magenta. Essa é a melhor. Magenta, Na dúvida, na né? dúvida. Na dúvida.
Eu sou mãe de 3 homens maravilhosos, o Fábio, o Henrico e o Vitor. Sou mãe de pets, que eu não vou falar o nome para não ficar muito tempo, porque são muitos. E eu vou aproveitar o gancho aqui da Carla para comentar que o nosso último convidado do episódio sobre inteligência artificial, ele comentou exatamente isso, que ele ficou muito surpreso quando nós começamos a nos apresentar, porque falamos desta forma, né? Quem somos, o que somos e não usamos crachá. Então, eu não sou a Lucinéia advogada aqui no podcast, eu sou a Lucinéia, né? Mas também sou advogada profissionalmente falando, mas ele chamou atenção para isso, que isso é muito legal, porque aqui a gente abre o que nós somos de verdade, né? São conversas reais, né? Aproveitando o gancho aí. E aí eu vou aproveitar um pouco da sua fala, porque pode ter gerado confusão assim na cabeça de quem está acompanhando. O que acontece, gente? Pra gente, a gente vai seguindo uma linha do tempo das gravações, né? E às vezes a gente gravou, né, o episódio antes, ele não foi ao ar ainda. Então, só para por vezes eu até cito alguns convidados e aí fica aquela sensação de, poxa, mas eu não vi isso lá no canal ainda. Mas não viu, porque assim, a gente tem aí um estoque, vamos chamar assim, de episódios, né, por pelo menos um mês. Então, por conta disso, às vezes pode gerar essa confusão, mas aí caso alguém não tenha visto ainda, poxa, é esse episódio aqui. Aí fica o então, convite já para ver fica todos. o convite, né? Porque nós tivemos, né, nós tivemos esse bate-papo recente, né, falando sobre falando sobre conexão humana, e isso foi bem legal. E é bem legal mesmo esse esclarecimento que você fez, porque os episódios eles estão se complementando. Os temas eles estão criando uma conexão que às vezes foge um pouco da agenda, mas a conexão ela tá sendo muito intensa. É importante você falar isso porque aí fica aquele convite, né? Assista o próximo, assista o anterior para você entender. Exatamente. E tem uma palavra que a Lu usou agora, né, e que me remeteu diretamente ao terceiro episódio, quando o Johnny falou sobre o processo de esgotamento dele, né? Ele trouxe um depoimento assim bem emocionante, porque olhando para a construção da identidade até, né, ele trouxe alguns aspectos ali do tipo, olha, eu sou filho de metalúrgico, é aquele pessoal que não é uma gripe qualquer, né? Ele até brincou, poxa, a pessoa, olha, eu tive um acidente e tal, eu não estou conseguindo andar. Pô, mas tem gente que vem sem a perna aqui para trabalhar, então você tem que vir, né? Então, que se conecta com o episódio em que a Karen participou quando falamos sobre construção de identidade, né? Então, para muita gente, a nossa construção identitária traz o trabalho nesse lugar, né, de um pouco mais de destaque. A Carla mesmo agora na apresentação, ela falou, olha, quem é a Carla aqui para além do papel corporativo? Porque tem muita gente que carrega ali o sobrenome corporativo e aí depois de um processo de desligamento entra numa crise, né? Num processo ali de, pô, e aí? Muito complicado, inclusive, isso, porque eu tive uma experiência pessoal recente, mais ou menos, né? Foi lá em 21, mas ainda é recente, né? Meu marido trabalhou 41 anos numa grande multinacional. Ele começou como aluno do Senai, dentro dessa organização, ficou 41 anos e quando se aposentou, por conta das regras da companhia, né, questão de idade e tal, ele ficou perdido. Porque uma coisa é o fulano de tal da tal organização, e a outra coisa é o fulano de tal. Então, isso traz um peso, né? Esse sobrenome corporativo, ele traz um peso muito importante para as pessoas. E que, sem ele, muitas vezes as pessoas adoecem.
né, adoecem, porque perde parte da identidade. E isso é uma situação grave. É sensível até esse Muito, ponto, né? E nessa fala, né, que o Johnny trazia lá no terceiro episódio, ele trouxe justamente essa questão do, peraí, eu sei que algo está errado, né? Ele começou a identificar ali alguns processos que ele estava passando, né? Algumas situações de descontentamento que começavam a ficar visíveis para as outras pessoas, mas justamente por sabe assim, esse princípio de, pô, como assim? Como que eu levanto a mão e eu falo que eu não posso trabalhar? Alguns limites começaram a ser extrapolados, né? E aí a questão da rede, até que eu comentei um pouco antes, né, aproveitando a fala da Lu, é porque foi da rede ali de contatos, né? Foi o médico do trabalho que identificou e falou, olha, eu vou te afastar, né? E aí ele falou, não, mas como assim? Não precisa, né? Não, eu vou te afastar. A situação é essa. Assim, você já está passando aqui de alguns limites. E é isso que eu queria. Eu brinco que eu gosto de jogar sempre. Eu desço pro parquinho já com querosene, que é para botar fogo no parquinho. Então, para a gente já começar a nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria trazer essa situação mesmo, nessa fala que o Johnny traz. Quando o médico do trabalho fala, olha, eu preciso ultrapassar. E aí ele teve essa sorte, né? O médico ali identificou e falou, eu preciso te afastar. No dia a dia, a gente tem uma cobrança, né? Uma pressão na linha contrária, né? Quando a gente fala de performance, por exemplo, eu preciso da alta performance, né? E aí teve um episódio no passado que eu já falei isso. Gente, alta performance não se sustenta 100% do tempo. A gente consegue ter projetos onde eu tenho alta performance, assim como eu vou ter projetos onde eu preciso me desenvolver, onde eu vou sair ali daquela posição de liderança para assumir um papel de aprendente por vezes, né? Então, é importante a gente entender essa oscilação que nós temos e essa nossa relação com alta performance ao longo do dia a dia. E aí eu queria, né, pedir, né, vou pedir para a Carla, depois para a Lu, para trazerem as suas considerações nesse sentido de, peraí, como eu lido com essa cobrança do ambiente pela alta performance e, ao mesmo tempo, dou ouvido para essas situações que começam a aparecer, às vezes, do tipo, eu saí de uma reunião e eu fui chorar no banheiro. Então, como eu encontro, né, esse equilíbrio de maneira mais saudável? Me diga, Carla, me fala mais. Vamos entrar, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre a alta performance, né? Como ela é vista hoje, percebida, e aí depois a gente começa a tentar dar voz. Tem inclusive um livro, né? O Corpo Fala. Sim, o corpo sempre fala. É que às vezes a gente ou finge que não ouve, ou busca um outro idioma ali para não dar atenção, né? Me fala aí, cara. Eu concordo com você. Eu acho que o corpo fala e ele fala alto. Às vezes ele grita, mas a gente não entende, porque ele fala um idioma que a gente ainda não foi alfabetizado nele, né? Porque a gente não foi aprendendo a prestar atenção e identificar os sinais do corpo. Mas antes da gente falar sobre isso, você trouxe uma questão que eu queria falar. Gente, eu fiquei pasma, né, a hora que eu vi um dado recente de uma pesquisa Gallup dizendo o seguinte: hoje no mundo nós temos uma perda em produtividade na casa de 10 trilhões de dólares. 10 trilhões, isso mesmo, 10 trilhões de dólares por conta de problemas de saúde mental, por conta de afastamentos, né? Só no Brasil, o ano passado, em 2025, foram mais de 530 mil afastamentos por questões de saúde mental, que as pessoas acham sempre que é uma bobagem, né? É frescura,
preguiça, né? São coisas desse tipo. Para mim, alta performance, que você me perguntou, você falou uma coisa muito importante. Alta performance não é uma coisa constante que a gente vive todos os dias, todo o tempo todo. Só que hoje em dia, a alta performance, para mim, ela deixou de ser performance. Na grande maioria das organizações, passa a ser uma espécie de extorsão. Porque é como se tivesse que sugar alguma coisa lá de dentro, sabe? Para entregar o que esperam que você entregue. São tantas comparações, tanta concorrência nesse mercado, né? Que as pessoas elas não se sentem à vontade de fazer o suficiente. Parece que se perdeu a noção de suficiência. O que é suficiente, gente? Então, eu realmente fico arrepiada, porque eu recebo cada vez mais pessoas falando que precisam performar muito. E eu falo, tá, me conta um dia seu típico. A hora que a pessoa termina, eu falo, gente, eu tô cansado só de ouvir você contar o seu dia típico. Tô cansada. E você vem me falar de alta performance, não tô entendendo, né? E as empresas continuam pedindo alta performance na maior parte do tempo. Isso é cultural. Porque alta performance passou a ser considerado uma chancela dentro das organizações. Então, você precisa estar bem para performar bem o tempo inteiro, para você ser aplaudido, né? E a gente sabe, tudo que é aplaudido é valor reconhecido. E valor reconhecido vira cultura dentro das organizações. E eu vejo isso acontecer com frequência nas organizações, ainda hoje. Então... Gente, enquanto a Carla falava, eu tomei nota aqui de alguns pontos, porque você usou um termo que eu vou começar a copiar agora. Pois não. Como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, e eu... Agora, com permissão, gente, está gravado, então, com permissão da Carla. Total permissão. Quando a Carla traz esse ponto, né, de que é quase um processo de extorsão, eu como uma luva, porque é exatamente esse processo, né? Quando falamos de alta performance, ele traz essa conotação do... fazendo um paralelo, né? Poxa, 100% é o que eu entrego ali. Tem momentos que eu vou entregar 80%, mas 120% é a alta performance. E aí, se eu preciso me provar o tempo todo, a todo momento, que as minhas entregas ultrapassam os tais 120%, gente, vocês me desculpem, mas isso é fala de liderança, primeiro, né, que talvez ali seja uma liderança que não é a mais saudável, mas isso está muito mais atrelado a um argumento, porque essa liderança não orçou a sua promoção, não previu ali alguma coisa, é aquele argumento, sabe, assim, do tipo, olha, eu não vou te dar um aumento, eu não vou te promover, você não vai receber aqui o seu bônus como poderia, porque faltou alta performance. E a gente, no geral, tem uma dificuldade muito grande de mensurar, né, dentro do RH, em muitas companhias, todos os processos para avaliar se de fato aquilo é performance ou alta performance. Então, no geral, é aquela palavra grávida que traz uma série de outros adjetivos junto. E olha, poxa, faltou alta performance aqui. E aí, infelizmente, num ambiente que não é tão saudável, né, essa ineficiência da liderança acaba sendo atrelada e utilizada ali como um rótulo. Olha, te falta alta performance. E aí, como a Carla disse agora mesmo, poxa, a pessoa contou ali toda a rotina, mas espera aí, ela está
se esgotando ao longo do dia, ela mantém isso por toda uma semana e depois por 4 semanas e completa um mês e assim vai. Mas espera aí. E, na verdade, são anos, né? São anos e anos e anos, sem perceber o que está acontecendo, só atendendo expectativas externas, porque esse é o primeiro ponto, atender expectativas externas. E aí a pessoa só vai se dar conta que ela está cansada quando ela, na verdade, ela está esgotada, ela não tem mais condição de fazer nada. Só que aí você perdeu aquele indivíduo, você perdeu aquela pessoa. Eu gosto de falar de uma produtividade humana ou humanizada, né? E quando eu comecei a estudar esse tema, logicamente que eu fui rever o filme clássico, que é o filme do Chaplin. Lógico, né? E aí eu falei, gente, a gente não vive mais essa linha de produção dessa forma. Mas sim, a gente vive. Eu escutei ontem à noite, estava assistindo um programa de televisão, e eu escutei uma atriz falando que eles se sentem numa linha de produção muitas vezes, porque eles têm horário para gravar. E você tem um texto que você não necessariamente pode interpretar da forma que você acha que deveria interpretar, porque você tem horário, tem que acabar a gravação naquele horário. E você tem que garantir que aquilo seja feito dentro daquele dia. E então ela compara esse processo com esse processo produtivo da linha de produção, né? Vai passando, vai passando. Isso desgasta mente, corpo, alma, espírito, enfim, isso desgasta tudo. Porque não é possível uma pessoa ficar nesse estado de alerta que a alta performance demanda a vida inteira. A gente tem o caso famosíssimo da Biles, Simone Biles. Isso é um caso fantástico de alta performance que deu ruim. Pausa, que eu preciso agora. Pô, não vai rolar, não dá mais. Mas, poxa, você já estava ali em vias de ganhar mais uma medalha de ouro, tá? Mas tem... Quando a Carla traz essa questão do esgotamento, né, e aí eu já passo a palavra para a Lu para falar um pouco mais sobre a NR1 e todos os trabalhos que ela tem desenvolvido nessa área, tem um problema bastante sério que vem atrelado aí nós falávamos um pouco antes, né, e aí eu vou aproveitar até o termo, né, as comorbidades. Tem uma comorbidade que vem junto do burnout, que é a perda de capacidade. Então, é aquele excesso de esgotamento, né, do tipo, como a Carla falou agora, né? Poxa, a pessoa se reconhece, eu acho que agora estou cansado. Não, você já ultrapassou todos os limites, você já está esgotado, você já está num processo ali de queima. E aí o burnout, ele traz essa questão, né, que muitas vezes a pessoa não percebe, que a perda de capacidade, seja cognitiva, né, seja de memória, Sim. Né, a perda, inclusive, né, a Isabela Camargo, ela é um exemplo recente também, nacional, que viveu essa situação em pleno ar de perder ali, não é perder o fio da meada, não é o deu branco, pô, eu não sei aonde eu estou, eu não sei qual é o estado que eu moro. Exatamente. Então, esse tipo de perda de capacidade que a gente observa em vários contextos, seja o de, nossa, é que agora parece que eu não identifico mais aonde estão as letras aqui no teclado, é porque eu esqueci isso, eu preciso colocar um alarme na minha agenda, porque senão eu não almoço, eu não me alimento mais. Então, assim, isso tudo é o corpo dessa pessoa gritando, porque ele já ultrapassou ali o limite, né? E é o nosso cérebro mais antigo, né? Que trabalha ali na luta ou fuga, ele já está há tanto tempo no automático, nessa situação de, pô, eu preciso
a todo momento ou lutar ou fugir, a qualquer momento pode aparecer um leão aqui, e aí quando eu falo de leão, entendam um diretor ali que vai chegar com uma demanda que levaria normalmente uma semana para ficar pronto, vai falar, eu preciso disso para amanhã, né? E achando isso a coisa mais normal do mundo, né? E aí essa pessoa, esse cérebro dessa pessoa já está há tanto tempo vivendo nessa rotina, ela começa a perder capacidade física, capacidade intelectual, enfim, ela começa a perder capacidade. Isso é o grande problema que impacta diretamente a tal da alta performance, não essa que a gente vive hoje, né? Como a Carla trouxe, essa ideia de alta performance desenfreada, tal, mas isso impacta, deixa eu corrigir até, a performance do profissional. Uhum. Porque se ele atendia e entregava antes 100%, ele vai passar a entregar 80%, né? E se a gente não alertar, ele corre risco de ir queimando esse pavio ainda mais, né? Lu, fala aí, dentro desse cenário. Obrigado, Carla. Pô, Imagina. eu anotei aqui porque eu vou utilizar. Chega a ser um processo de distorção de performance da pessoa, de entregas. Obrigado. Nossa, e trouxe tantas reflexões que eu estava aqui tentando organizar os pensamentos para não perder nada, para não perder nenhum gancho, né? Acho que essa questão da distorção ela é muito emblemática e muito forte, porque quando a gente olha para o mundo corporativo, eu tenho 27 anos vividos em grandes empresas e vi muita coisa acontecer. A gente vê uma pirâmide ainda é uma estrutura piramidal, ainda Sim. vem, né, historicamente mudando, mas ainda com muita coisa ali, a gente já falou isso em outros momentos também, da própria evolução, da modernização, dos processos produtivos e tudo mais, mas ainda há uma grande, um grande resquício, né, Carla, das épocas passadas, né? Dessa produtividade exagerada. Eu já falei bastante sobre isso em outros episódios. Eu vou só sintetizar aqui para a gente chegar onde eu quero. Uhum. E aí vocês citaram essa questão, né, da alta performance. Você trouxe, Carla, um ponto que me alertou aqui também, uma questão. Quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais o profissional faz, mais ele quer fazer, mais ele quer mostrar, mais ele quer aplauso. Isso. Porque senão ele não é reconhecido, ele não é lembrado. Isso vem de uma cultura de gestão, né, também que precisa evoluir muito ainda. Hoje, uma pressão de tempo, uma pressão de volume. Ah, mas você tem que entregar, com o exemplo que você deu, Léo, você tem que entregar isso aqui para amanhã. Ah, mas agora você tem IA, agora fica fácil, você não vai ter nem trabalho para fazer isso, né? A IA faz para você. Mas não é assim, não é isso. E quando nós falamos de alta performance, do profissional que está adoecendo, do profissional que está baixando as suas entregas, o seu índice de entrega, não dá para esquecer que ele também tem uma vida fora do corporativo. O que ele está entregando na família? Qual a irritabilidade que ele chega em casa? Normalmente muito grande, né? Porque quando você estava falando dessas camadas que vão pegando, né, Lu? Você tem a mente, você tem, né? Então são as questões cognitivas, você tem as questões emocionais, tal, mas você tem as questões relacionais, porque você é um indivíduo. E isso é uma coisa que eu, em toda a minha vida profissional, né? Eu não admito falar para mim que eu sou um quando eu trabalho e outro quando eu estou fora do trabalho. Não existe isso. A não ser que você fosse uma pessoa doente, um esquizofrênico, que é um ser humano cindido, né? Porque é doente. Não tem ninguém assim no mundo. Você é um indivíduo, você é uma pessoa completa, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar esse tipo de cuidado, porque quando você fala para uma pessoa, você precisa entregar agora, não é só o desgaste no papel profissional,
Isso significa menos tempo com a família, menos tempo com os filhos, menos tempo de lazer. E isso vira uma bola de neve, né? Exato, e potencializa um adoecimento. Esse é um ponto importante. Vocês citaram exemplos de pessoas que chegaram ao limite de uma maneira publicizada, Simone Biles, Isabel Camargo, e eu vou trazer um exemplo também, que para mim era o meu ídolo máximo, que foi o Chris Cornell, para quem não conhece do mundo do rock, vocalista do Audioslave e do Soundgarden, uma das maiores vozes do grunge dos anos 90 e 2000, e ele teve um excesso, né? Um excesso de vida como um todo, que acabou culminando num suicídio. Ali teve medicamento que ele usava para equilibrar esse buraco que ele sentia do excesso de trabalho que faltava à família. Então, dentro dessa busca pelo equilíbrio, ele acabou perdendo a vida, né? Então, tantos quantos outros a gente acaba não lembrando de citar ou de mencionar, mas que não tiveram a oportunidade que a Simone Biles teve, que a Isabel Camargo teve, de parar e falar, opa, chegou no meu limite. Muitos atravessam esse limite. Isso acontece também quando perde emprego. É muito sério essa questão da identidade, né? A identidade do crachá. 40 anos numa empresa, de repente ele está em casa, quem ele é agora? Porque essa escola veio com essa identidade. Hoje nós já lutamos um pouco mais para tirar essa identidade, nós lutamos um pouco mais por essa, não vou dizer segregação, porque eu concordo 100% e falei isso também em algum dos nossos episódios, não vou lembrar qual, que nós somos únicos, nós somos, né, seres integrais. Então, eu tenho aquela minha parte, aquela minha identidade profissional, que eu gosto, que eu luto, que eu me dedico, tenho aquela da minha vida pessoal, e eu tenho que saber lidar com esses momentos, com essas rupturas, com esses lutos. Tudo isso faz parte do ser humano, né, Carla? E questões de saúde mental, principalmente, elas começam a tomar uma proporção agora, talvez muito mais visualizadas, muito mais no holofote, porque você trouxe um dado super importante no início da sua fala, que é o quanto isso já está custando. E é alto, né? A partir daí começa a ser importante. Não que para nós isso seja uma máxima, mas para o mundo corporativo, para a sociedade. Quando que começam a olhar? Quando que isso começou a acontecer? Há muitos anos atrás, gente. Há muitos anos atrás. Como o Johnny falou do pai dele, que era metalúrgico. O meu pai, gente, batia tijolo. Com 11, 12 anos de idade, ele acordava às 3 da manhã e ia para a olaria para amassar o barro para fazer o tijolo. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia, né, do que é no frio? Não interessa se está frio, se está calor, se é sábado, se é domingo. Tinha que fazer e estava lá a galerinha toda junta fazendo. E esse é um processo de desgaste, de pressão muito grande. Muito grande, né? Muito grande. Agora, eu fico me perguntando até que ponto a NR1, por exemplo, ela chega para ajudar com a saúde mental de fato, ou ela entra como compliance. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque já que você é advogada, né? Porque assim, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de indivíduo, a gente está falando de valor, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de propósito, a gente está falando dessas coisas. E eu ainda estou vendo as organizações, e aí eu vou dar uma informação que é muito cara para mim, que assim, foi dia 26 de maio de 2026 que foi implementada a questão da NR1 para a saúde mental, né? E eu sei porque é o dia do aniversário da minha mãe, então eu gravei essa informação. Mas eu ainda vejo isso sendo tratado muito mais como uma questão de compliance para atender uma legislação, uma obrigação, do que, de fato, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude.
E a mesma pesquisa da Gallup que eu citei, ela diz que o problema maior está nos líderes, gente. 43% da liderança está num estado de esgotamento. E aí, vou puxar a sardinha para o meu lado, tem um dado ainda pior, né, no meu ponto de vista, porque as mulheres sofrem mais. De homens e de mulheres, eu tenho 41% de mulheres e 39% são homens. Então, a gente ainda tem um pouquinho mais. Mas eu queria te ouvir, queria saber o que você tem visto por aí a esse respeito. Sim, a NR1, ela é uma forma de forçar que o empregador passe a se responsabilizar pela doença que está sendo causada nos trabalhadores. Então, esse é um primeiro ponto. Olhando um pouco macro, o que as organizações estão buscando é o compliance. Num primeiro momento, por quê? Medo de fiscalização. Mas há um passivo oculto nisso tudo, que todo mundo sabe, mas ninguém fala, e eu vou falar. Por isso sem que medo você está de no entrelinhas. Sem medo de cancelamento, é que essa conta ela já é muito grande, tá? Muito grande. O número, né, de afastamentos com o CID-F, que é o CID associado às doenças mentais, né, é imenso. O INSS já está com diversas ações regressivas para cobrar as empresas desses afastamentos. Isso onera a folha de pagamento, porque altera o fator previdenciário de desconto de pagamento do INSS. Então, essa conta ela já é astronômica. Então, por conta disso, o governo trouxe essa forma de repassar a conta. Então, sim, o governo quer... Governo, diga-se, né, estrutura geral aí, gente, sem falar de partidos aqui. A estrutura geral, repassar essa conta para a iniciativa privada. Porque é ela que está adoecendo. Da mesma forma que eu tenho tendinite, que eu tenho as doenças, né, musculares, da mesma forma. Então, se uma pessoa que tem uma tendinite, uma bursite, um problema por esforços repetitivos, ela vai para um afastamento acidentário, ela tem estabilidade no trabalho, está relacionado à atividade que ela exercia. A empresa tem que fazer o repasse desse valor para o INSS, vai acontecer a mesma coisa com aquela pessoa que foi afastada por burnout, por aquela pessoa que foi afastada por crise de ansiedade, por crise de pânico, desde que, obviamente, fique comprovado que aquilo foi decorrente do trabalho. E como que se prova isso? Aí é o X da questão. Por que que as empresas, as organizações estão correndo para documentar o máximo que podem? Para tentar descaracterizar isso. Mas essa descaracterização, ela vai ser um pouco mais profunda do que as organizações estão achando que é um mero checklist, né? Vou fazer o checklist lá, vocês vão responder aqui para mim, vão assinar aqui, responder e está tudo certo. Mas não é assim. Por quê? Porque as lideranças estão adoecendo. Muito. As lideranças estão adoecendo a equipe. É um cascateamento ali de problema, né? Então, com as mídias, com prints de tela, com Teams, com WhatsApp fora do horário, com N situações que o empregado consegue demonstrar que ele estava num processo de exaustão, um checklist não vai rebater. Exato, concordo. E aí, eu vou trazer só um ponto. Vou trazer um asterístico agora para essa... porque eu queria me aprofundar um pouco mais, né, na normalização que nós temos tido em relação a esse processo que nós estamos vivendo, né? Você trouxe até um exemplo, Lu, que é quando vai para a arte, né? A Carla tinha falado também da atriz, por exemplo, que ela precisa praticamente ser o papagaio ali de pirata, né? Assim, ela só tem que falar e aparecer. Total, né? Total, então, assim, começa a entrar em uma área, né, que é a área criativa, é a área justamente onde eu não deveria exigir performance, que são as artes, né?
E me parece que ela conversa, quando eu olho aqui para essa questão da performance invadindo a área da arte, né, ou esse pilar, né, da sociedade, que são as artes, com um cuidado ali, uma palavra que você trouxe que é da suficiência, a percepção de suficiência, né? E assim, me parece estar de alguma forma conectado quando olhamos, né, para os diferentes papéis, aí, diferentes profissionais, como Carla bem trouxe, né, muitas delas mulheres que estão no ambiente de trabalho, mas que ultrapassa ali o trabalho de execução e tudo mais, né? A gente começa a ver isso invadindo áreas, por exemplo, criativas como as áreas de artes, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês também, né? Como que vocês entendem, né, essa normalização que vivemos para chegar nesse ponto aonde é ok, sabe assim, é aceitável que até do artista, daquele que precisa ter ali o ócio criativo para desenvolver as suas, seja a poesia, seja o acorde, o arranjo da música, pintar um quadro e tudo mais, esse processo massivo de entrega, né, de performance ou, dentro do chavão atual, do corporativo, alta performance. Me digam em que momento que a gente perdeu a mão de normalizar esse tipo de situação. Vocês têm ideia? Eu acho que foi quando a gente começou a valorizar o eu estou ocupado, eu não tenho tempo. Passou a ser algo... sinônimo de status, né? Isso, status. De poder. Poder. Não dá, não tenho tempo, não tenho agenda. Nossa, só daqui um mês. Então, passou a ser bonito falar que você está sobrecarregado. Então, as pessoas, de fato, se sobrecarregam, até de uma forma inconsciente, né? E elas, quando elas entram nesse estado de não presença, fica ainda mais difícil escutar os sinais do corpo, né, que a gente começou falando dos sinais do corpo, fica ainda mais difícil escutar. E a gente perde outras coisas importantes. A gente perde liberdade, a gente perde autoria, porque daí eu tenho que copiar todo mundo. Eu tenho que ser igual o fulano de tal. Eu tenho que fazer tão bonito quanto o outro. Eu tenho que aparecer tantas vezes na mídia quanto aquele outro concorrente meu está aparecendo. Eu preciso entregar tantos projetos com tal nível de complexidade, porque o meu colega do lado da área entregou um assim também. Então, percebe? Acho que a gente perdeu muito a mão exatamente nesse momento, onde essa cultura da presença não presente começou a ter sucesso. Porque a minha presença física só não basta. Minha filha está com 25 anos. Eu me lembro que ela chegou para mim uma vez, ela tinha uns 4 aninhos, e eu estava com ela, assim, meio que brincando, e eu sempre trabalhei muito. Aliás, eu sou uma vítima de burnout, né? Eu não falo vítima, viu? Porque eu acho que eu que provoquei. Mas, enfim, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Eu aprendi algumas coisas nesse processo. Mas ela chegou para mim e eu, com o celular, então eu pegava o celular assim, dava uma olhadinha, filha, e pegava o celular. Uma hora ela pegou o brinquedo, tirou, fez assim. Acabou, mamãe. Eu falei, acabou o quê, minha filha? Acabou a brincadeira. Eu falei, por que acabou a brincadeira? Porque você não está brincando comigo. Eu falei, não, eu estou brincando. Mamãe, ou você está brincando comigo, ou você está olhando no celular. E isso, gente, é a mais pura verdade. Agora, imagina o seguinte, qual que é o tamanho do desgaste mental e emocional, né? Então, cognitivo e emocional, que eu preciso ter para fazer essas coisas ao mesmo tempo. Não é possível. Neurocientificamente falando, não é possível.
Então, ela tinha razão, alguma coisa estava de lado ali. E ela achou que era brincadeira dela. E, de fato, era. E eu aprendi com ela isso. Então, para mim, começou há muito tempo já. A gente está vivendo este cenário há muito tempo. Bom, é só a gente lembrar agora me fugiu o nome dele, o último nome é Han, A Sociedade do Cansaço, sabe? O autor do livro é um chinês, o último sobrenome dele é Han, mas eu não estou conseguindo lembrar. Peço desculpas a vocês, mas me fugiu aqui a memória. A gente pesquisa depois e coloca no link. Dá um Google, gente. Google não está patrocinando, fica o convite, inclusive, caso queiram. Mas, na dúvida, dá um Google Sociedade do Cansaço, vocês vão chegar. Ele escreveu em 2010, gente. Nós estamos há 16 anos dessa data. Então, assim, há 16 anos a gente já tinha isso como cenário colocado. Por isso que eu falei que o adoecimento ele já acontece, ele já começou há décadas atrás. Exato. Agora ele está sendo evidenciado por conta do custo que está pesando. Mas não que ele é uma novidade, não é uma novidade. Poxa, eu gosto de referências de filme, puxando aqui também esse mesmo histórico, O Diabo Veste Prada. O primeiro filme foi o quê? Há 25, 26 anos. E já existia essa alta performance a todo custo. E era bonito. Quando você assiste o filme pela primeira vez, você fala, nossa, eu quero ser a Andy, né? Quero resolver tudo. E é um desgaste. E ali o filme ele é muito didático nisso, né? Sim. Porque assim, à medida tem algumas falas que são assim para você destacar e colar na parede, assim, né? Todos querem o seu emprego, as outras se matariam para estar no seu lugar, né? Tem uma fala que o Nigel fala para a Andy, né? Ela fala, minha vida pessoal foi para o espaço, alguma coisa assim, que ela tinha brigado com o namorado. E aí quando ele fala, isso acontecer, você vai ter certeza que você está indo bem no trabalho. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo a gente e com aplaudir. Glamour, com glamour. Opa, que bom então. Nossa. Olha isso, gente, há 25 anos. Exatamente. Então não é uma novidade. Você sabe que enquanto... Eu preciso trazer uma das Mirandas que passou pela minha vida... Aproveitando aqui todo mundo tem uma Miranda, todo né? mundo já teve uma Miranda. E dentro desse ponto, né, de normalização, eu acho que cabe aqui, porque é muito interessante. Eu lembro de uma vez, em uma conversa, né, por e-mail, enviei para essa diretora, olha, preciso definir se isso ou isso. E aí eu recebi um e-mail de resposta, Ah, que ótimo. Pô, como assim? Sério, o e-mail de resposta foi E aí entra justamente nesse ponto, nesse espaço, né, de absurdo, de normalização, porque ao invés de devolver ali um e-mail questionando, tipo, mas é isso, eu reuni ali, né, a liderança imediata para falar, olha, o que eu faço? Eu falei A ou B e recebi né? Então vem desse lugar também, nós falávamos pouco antes de começar esse nosso bate-papo aqui na frente da câmera, né, enquanto estávamos atrás da câmera, sobre alguns contextos e culturas que não só valorizam o estou ocupado, poxa, não tenho agenda, como essa figura de liderança que cria ali uma série de barreiras, que coloca batedores para acompanhar a sua chegada até a empresa, né? E que assim, vai criando rituais que afastam cada vez mais as pessoas que estão ali próximas, né? Eu faço meia-culpa nesse sentido. Desculpa ter te interrompido, Léo, porque eu acho que todo mundo que esteve no mundo corporativo, de alguma forma, contribuiu para isso.
Eu gosto de trazer a responsabilidade para a gente também, porque quando a gente traz a responsabilidade para a gente pode mudar, né? A gente pode fazer alguma coisa para transformar. E eu acho que eu já fui Miranda de algumas pessoas. Porque quando eu entrei no mercado de trabalho, quando eu comecei a ser gestora de pessoas, isso na década de 90, não só era aplaudido, como era recompensado. Era esperado e recompensado. Então, eu fui promovida algumas vezes por conta desse jeito de ser. Então, era uma cultura de comando e controle extremamente forte, que a gente ainda vê presente em muitas organizações. Né? Tem muitas que já saíram disso também, a gente precisa reconhecer isso, que não é só problema, graças a Deus. Então, é possível transformar, mas eu tive que trabalhar arduamente para deixar de ser uma Miranda. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Para variar, gente, se pudesse, a gente passava o dia, mas a gente começa. E aí, cabe a mim o papel agora, né, o infeliz papel de começar apesar de termos várias possibilidades de discussão, a puxar aqui. E eu quero aproveitar uma fala sua agora sobre responsabilização, né, para a gente trazer aqui a última contribuição, né, já que vocês tão generosamente abriram esse espaço na agenda para estarem aqui presentes, né? E de fato presentes, tá, gente? Não somente de corpo aqui. Eu queria ouvir de vocês, para quem, né, por vezes, está passando por um processo assim, algo que nós vimos, né, que às vezes rola ali até uma briga interna do tipo, pô, eu não posso deixar o trabalho, né? E aí eu não estou falando de boleto para pagar, tá, gente? Porque a gente precisa ter esse olhar também, porque se eu não ficar atento à minha saúde financeira, também vai impactar na saúde mental. Então, sabendo disso tudo, né, como essa pessoa que está, às vezes, numa relação não tão saudável pode melhorar a sua relação com o trabalho, que tipo o que essa pessoa pode, né, de prático ali, levar para o dia a dia para começar a tornar a relação dela com o trabalho mais saudável. E aí eu vou pedir para cada uma de vocês darem as suas respostas, né, e aí a gente já encerra aqui o episódio de hoje. Vai lá, Carla, e depois a Lu. Eu não gosto de receitas prontas porque eu não acredito nelas, tá? Não acredito mesmo. Então, eu vou tomar a liberdade, se você me permitir, de falar de 5 processos que eu considero fundamentais, né, mas que cada um vai fazer do seu jeito. Então, o primeiro é consciência, autoconhecimento e consciência. O segundo é liberdade, então é poder dizer o que tem vontade de dizer, de fazer o que tem vontade de fazer. Depois é autoria, fazer do meu jeito. O quarto é responsabilidade, com responsabilidade, sabendo que as suas escolhas têm consequências, quaisquer que sejam. E, por fim, fazendo acontecer aquilo que você quer fazer acontecer. Então, se você quer ter mais tempo livre, faça o tempo sobrar para você ter aquele tempo para o ócio, seja que tipo de ócio for. E saber que aquilo é importante para a sua vida, inclusive para a sua auto-performance quando ela for necessária. Perfeito. Obrigado, Carla. Lu? Depois de uma dessa, não tem nem o que falar mais, né? Eu vejo algumas questões ainda um pouco nebulosas no sentido de geração, no sentido de momento de carreira, né? Eu percebo ainda um pouco disso, né? As pessoas que estão começando a carreira agora têm mais disposição, têm mais vitalidade, se entregam no tempo, no espaço, de cabeça, mergulham. O perigo disso é só despertarem quando já estiverem doentes. Então, é um alerta, né, de que é importante, sim, a carreira é importantíssima, porque é a partir dela que você constrói
todo o resto, a menos que você tenha nascido no berço de ouro, aí parabéns para você, que sorte a sua, mas não é o caso da maioria das pessoas. Está tudo bem, está tudo certo, né? Para quem vem dessa possibilidade, ótimo, mas para quem não vem e precisa construir uma vida, uma carreira, sua saúde financeira, tudo mais, faça. Use a sua vitalidade, use a sua expertise, busque conhecimento cada vez mais, mas não esqueça nunca da sua vida pessoal, da sua família, dos seus hobbies, do que você gosta de fazer quando você não está no crachá, porque uma hora você não vai ter o crachá e você precisa ter construído também o que você é sem o crachá. É isso. Exato. Acho que autoconhecimento, né, esse fortalecimento da identidade, de quem nós somos para além do crachá é essencial. Né? Tem uma série de meios de chegar a isso, né? A mentoria é um dos processos que pode ajudar bastante, um processo terapêutico. Gente, para quem quiser se conectar com a Lu, aonde que te encontram, Lu? Meu Instagram é lucineafrancisco.adv, no LinkedIn, Lucineia Francisco. Carla? Ó, pessoal, é super fácil. É @CarlaZana. Carla com 2 L's e Zana com 2 N's. Não que meu pai tenha me batizado assim, mas é assim que vocês vão me encontrar, tá bom? Seja em qual rede for. Ótimo. E se conectem comigo também, gente, no Instagram, @leopazetti, e no LinkedIn, Leonardo Furquim Pazetti. E caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, né? Assine lá, se inscreva, né? Fortaleça aí o nosso canal para o podcast lá no YouTube, se vocês quiserem assistir o vídeo, mas também podem nos ouvir aí no Spotify, Deezer, Amazon Music e tantas outras plataformas, né, o nosso podcast. Muito obrigado, Lu, muito obrigado, Carla. Gratidão. Pelo Eu que agradeço. Estado de presença de vocês aqui hoje, pelas nossas trocas. E, gente, até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.